Vasco pode perder Verrete na reta final do Campeonato Brasileiro. Sabe por que eu tô falando isso? O jogador foi denunciado pelo STJD por agressão física. Olha, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Gabriel Peck, que se apresentou à seleção brasileira que vai pré-olímpica, né? E está se preparando aí para jogar o pré-olímpico no início do ano que vem. Vamos falar sobre Souza. O cara disse que vai ser reforço do Vasco. Quero sua opinião. Será que já é o primeiro reforço de 2024? Também vamos falar sobre os bastidores do Vasco. Duas situações me chamaram bem a atenção sobre a vitória e eu vou falar aqui para vocês. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso Comentaléu Vascaíno. Galera que está chegando pela primeira vez, dá uma moral pra gente, hein? Estamos chegando a 12 mil. Você pode nos ajudar a chegar a essa marca importante. Tá aí faltando menos de 30 pessoas, então conto com vocês, hein? Nos ajudem bastante, compartilhem bastante com os amigos para que mais gente conheça o nosso canal. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Primeiro, só trazer uma informação que o Pedrinho hoje se reuniu com as 77 Partners, Nicolas Maia, Dom Draspio, o próprio Johannes Pós. Eles se encontraram hoje numa reunião para já começar a ajustar as situações, né? O Pedrinho vai fazer parte do conselho da SAF. A transição já aconteceu, a transição está acontecendo, na verdade, já se iniciou. E da atual diretoria com a diretoria do Pedrinho, esse encontro aconteceu no hotel na Zona Sul, né, do Rio de Janeiro, segundo informações do GE, e marcou oficialmente o início de processo de transição. Quem estava nessa reunião? Jorge Salgado, Carlos Alberto Osório e Duque Estrada representaram a atual diretoria. Do lado de Pedrinho participou o próprio Pedrinho, junto com seus VPs, o Paulo Salomão, STJ, na verdade, e o Renato Brito. A 77 esteve pelo seu lado, né, da 77 Futebol Group, o Dom Draspio, o Johannes Spó, o Nicolas Maia e o CEO Lúcio Barbosa estiveram presentes. E segundo o GE, o Dom Draspio e o Johannes Spó já foram embora do Rio de Janeiro. O Nicolas Maia vai seguir acompanhando o Vasco aí nos próximos dias. E o objetivo da reunião foi passar um panorama geral do clube e da SAF. E ficou definido que serão criados grupos temáticos com a participação de representantes das duas diretorias e começarão a compartilhar as informações a partir da próxima segunda-feira. Nesse processo também vão ter encontros com a SAF do Vasco. A reforma de São Januário também foi debatida e tudo mais. E o Pedrinho deve assumir, né, tomar posse no dia 15 de janeiro de 2024. Boa sorte ao Pedrinho nessa nova empreitada. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, de futebol, porque o Pablo Verrete foi denunciado pelo STJD. É isso mesmo. Por aquele lance que inclusive eu já trouxe aqui, vou até botar na tela aí, você tá vendo? Que o Verrete ficou indignado que ele foi expulso. Aquele lance contra o Bruno Melo, contra a equipe do Goiás. O STJD acatou a denúncia, né? Para que o jogador, por agressão, lembrando que denúncias por agressão fazem com que o jogador possa cumprir uma pena de 4 a 10 jogos. Com isso, o Verrete perderia praticamente quase toda a reta final do futebol do Campeonato Brasileiro pelo Vasco. E eu digo uma coisa, se o STJD acatar essa denúncia, é algo surreal, porque não houve agressão, todo mundo sabe disso. Mas não podemos duvidar, né, da capacidade. Enfim, o Verrete será julgado no dia 21 de novembro, um dia antes do jogo contra a equipe do Cruzeiro. E é complicado. Complicado porque a gente não pode perder o nosso artilheiro e é algo que é injusto. O Verrete não agrediu ninguém. Por exemplo, o Bastos,
que é o zagueiro do Botafogo, no jogo contra o Botafogo, deu mais cotovelada do que o Verrete nele, do que o Verrete deu no Bruno Melo lá no jogo contra o Goiás. Aquilo ali era pra ser mais expulsão do que o jogo contra o Goiás. Se aquilo ali não foi, por que o jogo do Goiás teve aquela expulsão? Sei que foi segundo cartão amarelo. Mas não dá, cara. Não dá. Tomara que a justiça seja feita de forma isônea e a gente possa, idônea na verdade, possa, nesse momento, ter um julgamento que não vá tirar o Verrete desse jogo, né? Complicado, cara. Muito complicado. Além de falar sobre isso, falando de Gabriel Peck, vou botar até na tela aí, o jogador já tá vestindo a camisa da CBF, de concentração, né? A camisa da seleção brasileira, ele se apresentou à seleção, vai passar por treinamentos e provavelmente deve vir mais cedo para o Vasco, para poder ser reforço no jogo contra a equipe do Cruzeiro. O Vasco estava conversando, inclusive a galera da Atenção Vascaína estou sim em primeira mão, e nos próximos dias deve ser noticiado um acordo, ou não vão noticiar, a gente não sabe, para que o PEC volte ao Vasco antes do dia 22, do dia 21, na verdade, que é quando acaba o período de treinamentos da seleção pré-olímpica, que vai disputar o pré-olímpico para poder jogar as Olimpíadas de 2024 na França. E o PEC está convocado por Ramon Menezes. Falando sobre isso também, o Souza, tá até na tela aí, né? Aquela foto que eu botei mais cedo. Souza comemorando aí com o torcedor vascaíno. Recebeu camisas do Verrete, do Payet, inclusive postou nas suas redes sociais hoje. E um torcedor, na saída ali da zona mista, o Souza tava por ali, né? Tava ali pelo vestiário e tudo mais, conversando com os jogadores. O Souza tá tendo uma aproximação muito grande com o Vasco, né? E o que a gente já suspeitava, né? E ele poderia jogar no Vasco ano que vem. E ele falou ao torcedor que estava ali, que perguntou, vai voltar quando? E ele falou, em janeiro estarei aqui. Então, muito provavelmente, teremos Souza reforçando o time do Vasco. Não sei a opinião de vocês, sei que é muito dividido, tem gente que quer o Souza de qualquer jeito, tem gente que diz que Souza é isso, Souza é aquilo, e Souza falou, realmente ele falou demais, falava que ia voltar e não voltava e tudo mais, e isso acabou manchando a imagem dele com o time do Vasco, mas ele é muito Vasco, todo mundo sabe disso. E vem sendo importante, está se tratando no Vasco. Também deu palestras outro dia aí ao Sub-17, Sub-20 do Vasco. Então é um jogador que está participando praticamente dos bastidores do Vasco ali. Só não está jogando oficialmente, mas está participando e provavelmente parece que será reforço. Finalmente vai voltar ao Vasco. O volante Souza, de 34 anos, que teve uma lesão no joelho, teve que fazer essa cirurgia, está se tratando lá no CT do Vasco e, ao que tudo indica, será reforço do Gigante. Falando sobre bastidores, os bastidores hoje do Vasco foram divulgados, né? Do jogo América Mineiro e Vasco, Vasco e América Mineiro da vitória. Senti falta de uma coisa. Cortaram o Ramon Dias. Imagina que o Ramon Dias não deve ter dito aos jogadores, né? Alô Vassalo, alô Guineto. Os caras cortaram a parte do Ramon Dias. Não teve Ramon Dias no vestiário. Mas teve, primeiro, o Rossi, que fez uma profecia, né? Disse que o Payet ia marcar, depois ele fala lá com o Payet em inglês, ele mesmo fala depois em português, dizendo que falou que o Payet ia marcar o gol. E tem o Maicon. O Maicon me chamou bastante atenção. Falando para os jogadores que não é para ter medo. Meu time não tem medo. Isso me chamou bastante atenção e me deixou marcado, porque mostra. Ele fala, o medo te impossibilita de viver as coisas, o meu time não tem medo. E mostra o quanto o Maicon é uma liderança nesse elenco do Vasco. Quanto o Maicon é fortaleza e o quanto ele tem hoje a oportunidade de ser um jogador que é espelho, né? Que é tudo que o Vasco precisa. Um cara que é líder, um cara que briga, um cara que chama a atenção. E ele foi isso hoje. Foi isso, tem sido isso no Vasco. O nosso querido Maicon. E sua liderança está sendo bastante importante para o Vasco. Antes de terminar o nosso vídeo, vou colocar aqui uma foto. Eu falei agora há pouco que o Souza tinha ganhado a camisa do Verrete, né? E o Souza convidou o Verrete a ir até a sua casa para conhecer a sua coleção de camisas. Vou botar na tela aí, você tá vendo. E divulgaram aí o Verrete que aparentemente ganhou a camisa do Souza, né?
E o Verrete entregou uma camisa aí ao Souza. Será que eles serão companheiros de time em 2024? Só o tempo irá dizer. Tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!